Bom dia, estamos mais aqui uma vez com vocês. Quero agradecer a todos pela audiência e que estamos tendo bastante visualizações e estou gostando que ontem eu fui no posto de saúde, as pessoas comentando que estão gostando e por isso mesmo hoje nós vamos entrevistar o grande pároco, muito simpático, o padre Sebastião José Goulart, que é o pároco da nossa cidade. Bom dia, padre. Bom dia, Simone, bom dia aos nossos telespectadores que acompanham aí, né, o seu trabalho, que está ligado aí nas redes sociais. É uma alegria estar aqui participando desse podcast, desta gravação, como nós falamos por aqui, né? Certo. Padre, obrigado por o senhor tirar um tempinho. Eu falo para todas as pessoas que estou entrevistando, porque não é fácil, né, tirar um tempinho justamente para ter essa conversa, né, porque o tempo é muito escasso, né? O tempo ele é escasso, mas o tempo é nós que fazemos o tempo, né, Simone? A gente tem que tirar tempo, né? Porque hoje muitas pessoas passam por aqui, mas a gente vai tirando esse tempo, né? A gente vai agendando, vai criando esse tempo para atender da melhor forma possível as pessoas que chegam até nós. Certo. Quantas vezes o senhor me atendeu aqui, né, padre? Nossa, no passado eu fazia barro aqui. O padre é muito bonzinho, nós, todos os padres, né, e a paróquia toda. E eu estava numa depressão muito terrível, então, para que as pessoas saibam que o padre atende aqui, né, então, padre, há quanto tempo o senhor é padre? Já faz, deixa eu calcular aqui, né? Vai fazer 13 anos, em agosto agora faz 13 anos, eu fui ordenado em 31 de agosto de 2013. E o senhor é de onde? Eu sou de Nova Tebas, eu costumo até brincar, Simone, né? Eu gosto de, hoje tudo que você coloca mais americanizado, né, parece que dá um tom maior, né? Então eu brinco com o pessoal assim, que eu sou de New Tebes, né? Que é de Nova Tebas, né? Não existe, claro, é só por modo de brincar, né? Padre, o senhor é de onde? Eu sou de New Tebes. Mas onde fica isso, padre? Ele fala, fica perto de Pitanga. Nossa, nunca ouvi falar. Eu falei, e de Nova Tebas, já ouviu? Ah, Nova Tebas, sim. Falei, então tá bom, é lá. Que bom. Quando que o senhor sentiu o chamado para ser padre? Então, Simone, eu sempre costumo dizer assim que a minha vocação, ela foi construída. Como assim? Porque foi desde criança, vem a questão da família, né, o berço familiar, né, família católica, os meus irmãos, a comunidade onde eu nasci. Mas assim, a decisão mesmo que eu tomei, assim, agora eu vou ir para o seminário, vou me arriscar, aconteceu em 2020, não, 2004, quando eu tinha os meus 23 anos de idade. Ali que eu tomei a decisão. Claro, eu já vinha, né, era envolvido na comunidade, coordenador de comunidade, de liderança ali, mas a decisão foi tomada aos 23 anos de idade em 2004. Certo. Mas não é assim que, como se descobriu, né? Não é que a gente descobre de um dia para o outro, né? É uma construção, né? Como eu disse agora há pouco. Era catequista, coordenava o grupo de jovens, era ministro da Eucaristia na comunidade. Aí, de repente, vem aquele questionamento, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que viver é só isso? Será que eu posso ir mais além? Posso colaborar, contribuir mais com a igreja? Aí foi onde eu me arrisquei. Falei, não, vou ir mais longe, vou procurar como que eu faço para ser padre. Até então não sabia, né, o certo, que eu morava no interior de Nova Tebas, e o seminário diocesano em Guarapuava. Hoje tudo está fácil com as redes sociais, né? Hoje é muito fácil você conseguir. Mas aí há 20 anos atrás era bem mais difícil, né? Não tinha toda a facilidade que temos hoje, principalmente lá no interior onde eu morava. Que bom, que lindo, né, padre? Padre, a gente vai falar depois ainda sobre as coisas de fé e milagre, mas eu tenho certeza que as pessoas têm uma curiosidade que eu tenho também. Qual que é a sua rotina? Como que é a minha rotina? Então, Simone, assim, como que eu posso te dizer? Além dos trabalhos, né, que a gente tem, que faz parte do nosso ofício de padre, né, que é o atendimento que eu tenho aqui na paróquia,
Às vezes as pessoas pensam assim que a vida do padre é só rezar missa, né? Claro que rezamos missa todos os dias, basicamente, mas de quarta a sexta, basicamente estou aqui no escritório paroquial, atendendo, conversando com as pessoas, orientando, atendendo confissão, resolvendo algumas situações, né? Então, de quarta a sexta, estou sempre no escritório paroquial. Segunda e terça, eu tiro para cuidar um pouco mais das minhas coisas pessoais, né? Resolver questões pessoais, às vezes tem que ir no banco, tem que resolver coisas assim. E também é quando eu tiro para visitar um amigo, visitar a família, sempre na segunda e na terça. E também, claro, na terça-feira nós chamamos de folga, né? Um dia que a gente tira para a gente ter um pouco de folga. A gente vai, às vezes vamos pescar, às vezes vamos jogar uma carta, brincar, uma canastra, um truco. Você gosta de futebol? Gosto de futebol, apesar que sou péssimo jogador de futebol, né? Mas assim, hoje a idade também já não favorece muito, o físico já não ajuda muito, né? A gente vai para jogar e acaba se machucando até, né? Mas eu gosto de futebol, gosto de pescar, gosto de andar de cavalo, sabe, sair da rotina. Às vezes até mesmo já ter ido para o interior, tipo, vou carpir, vou plantar alguma coisa. Fiz até um plantio de arroz esses dias numa família ali pra gente, sabe? Faz bem, né? Faz bem, é sair dessa rotina, né? Porque sempre nós temos que tirar um pouco o nosso foco, né? Somos muito focados em alguma coisa e nós temos que sair um pouco dessa rotina porque faz bem para a saúde, faz bem para a mente. Então eu gosto muito disso, dessas aventuras. E é claro, só para continuar, depois mais claro, de quarta, sexta, segunda e terça e sábado e domingo. O que o padre faz, né? Então sábado e domingo a gente é mais concentrado, a gente vai para o interior, são média de 3, 4 missas por dia, né? Então sábado e domingo é mais voltado para as comunidades, estamos mais ali nas comunidades. Certo. Então, qual que o senhor já falou nos seus hobbies, né? E o senhor gosta de ler, escutar música, assistir televisão? Então, eu gosto de ler sim, né? Às vezes eu pego livros que eu sei que vai me ajudar depois no meu trabalho, né? Na minha, como diz, no meu trabalho pastoral, né? Tenho lido livro na área da psicologia, eu gosto bastante. Principalmente, eu tenho lido ultimamente as coleções de Viktor Frankl, que eu gosto bastante, que me ajuda quando as pessoas chegam até mim, né, eu poder ajudar. Então, a boa leitura, aquilo que traz quase que uma formação para mim. Então, eu gosto de leituras, livros de espiritualidades. Alguns filmes eu gosto, mas esse eu sou bem seletivo com filmes, né? Eu gosto mais do filme de espiritualidade. Eu gosto daquele filme que traz um sentido para a vida, entende? Aí depois que você assiste o filme, você aprende com aquele filme, né? Então, não sou muito de ficção, não sou muito de suspense, terror. Eu gosto muito de drama eu gosto mesmo assim, sabe? Sério? Eu nem tanto, sabe? Inclusive, tem agora ultimamente aí que às vezes pode até achar engraçado, né? Mas eu acho assim, às vezes eu perco tempo olhando, quando posso, esses vídeos que parecem aleatório por aí no Instagram, no Facebook, tem lá aquele dorama, coisa assim, sabe? Se eu contei pra alguém que eu gostava, nossa, padre, mas o senhor gosta disso? Aí o padre não pode. É que tem algumas coisas assim que às vezes prende, assim, sabe? Sabe que é bom a gente tentar, né? Exatamente. E o que mais, assim? Em televisão, eu gosto de esporte, né? Ainda mais quando o meu time tá jogando. Meu time é o São Paulo, né? Olha eu nem sei como tá meu time, pai. Não tá aquelas coisas não, mas o meu também não está tão bem assim. Eu gosto de assistir futebol, ver notícias, mas vamos supor, filme mesmo na televisão, é raro eu assistir filme na televisão. Novela também não, essas coisas assim. Então, mas alguma coisa de entretenimento como futebol, às vezes algum jornal, mas assim eu não tenho assim, sou focado só nisso, eu busco várias alternativas nesse sentido. Certo. E que tipo de música o senhor gosta? Então, como diz, tem uma expressão, né, que para quem gosta de vários tipos de música chama de eclético, né? Nesse sentido acho que eu sou bem eclético. Eu sou mais também do conteúdo da música. Quando fala de ritmo, para mim não é muito questão do ritmo, é o conteúdo, sabe? Eu gosto muito as músicas raízes, as músicas antigas, eu gosto
Sabe aquela música que você começa a ouvir e você quer tipo uma história, tem música que ela é uma história, né? Então você começa a ouvir a música, você quer ver, parece que o desfecho da música. E pior que às vezes fica decepcionado porque a música ela nunca termina explicando, né, o contexto, né? Mas o que aconteceu depois da música, no final da música, né? Uhum. Músicas de viola, o sertanejo antigo, gosto muito de sertanejo antigo. O sertanejo hoje moderno aí, né? Hoje fala até o sertanejo universitário. Hoje eu não sou tão... Também não. Às vezes tem hora que quando você quer só ouvir por ouvir, até que vai, mas quando eu estou na estrada, dirigindo, eu gosto de ouvir algumas músicas mais com conteúdo, vamos pensar assim. Pode até ser um rap, pode ter um funk, mas desde que a letra, né? Tem uns que tem uma letra bacana. Exatamente, eu vou muito pela letra, né? Não importa a classe da música, né? O tipo da música ali, né? Mas é a letra, eu sou muito de prestar atenção na letra. Se a letra tem conteúdo, se ela edifica, se ela traz... Então eu gosto de ouvir. Mas anos 80, as músicas internacionais eu gosto, os flashback, né? Então, assim, eu ouço de tudo, desde que tenha um conteúdo. E claro que as músicas religiosas também, né? Padre Zezinho, Fábio de Mello, mas são as músicas que evangelizam. Que tem música, mesmo as religiosas, com todo respeito, só fala glória e aleluia, né? Não sai disso, né? Então, ou algumas são uma choradeira também, né? Se você tem que ouvir a música para chorar, não eu quero uma música para me alegrar, né? Uma música que seja diferente. Tá certo. Então, viu só, gente, como que é a rotina do padre? Ele também é ser humano. Padre, a paróquia de Laranjeiras abrange quantas capelas? Então, às vezes eu me perco um pouquinho nessas capelas, porque depois que eu cheguei aqui, teve umas duas que se fecharam no interior, não tinha, né, mais, as famílias foram mudando, né, então, mas para ser 42 comunidades no total, contando com as que temos aqui nos bairros e as do interior. Não é fácil, né, padre? É bem grandinho, né? Mas hoje nós somos, no momento atual, estamos em 4 padres, né, tem um padre mais idoso, o padre Casimiro, que chegou aqui para formar comunidade com a gente, mas sim, para o atendimento das missas, em 3 padres a gente consegue atender bem, rezando uma missa por mês nas comunidades do interior, né? Então a gente vai mais ou menos controlando. Agora, o que toma mais tempo é a parte de atendimento personalizado, né? Aquilo que as pessoas procuram, hospital, visitar doente, velório, confissões, né, do dia a dia que as pessoas vêm. Então, as pessoas pedem muito para ir nas casas, visitar nas casas. Inclusive, tem muitas pessoas até meio bravas aí, que o padre prometeu que veio, que vinha e não apareceu, né? Porque às vezes tem que decidir. Ou eu vou até as pessoas e não fico aqui no escritório para atender quem vem, então às vezes tem que fazer isso. Se eu for, as pessoas vêm e não me encontram, né? Então, às vezes, eu tenho ido muito pouco visitar, acontece isso. Quem tem ido mais fazer as visitas são os outros padres, tem os doentes, né? Mas o que toma mais tempo é esses trabalhos que não tem na agenda, né? Tem coisas que você agenda, as missas você agenda, mas vamos supor, um doente, um velório, isso você não tem como agendar. Padre, o senhor falou em idoso, eu acho uma gracinha. O senhor acredita que o padre Domênico curte as minhas coisas? Olha só! Acho uma gracinha. Padre Domênico, né? Trabalhou um bom tempo aqui. Padre, me diz uma coisa, nós falando do seu atendimento aqui, quando eu precisei ano passado, eu vim muito aqui, o senhor foi muito atencioso, a gente tem falado aí nesse canal, porque um dos intuitos meu é ajudar as pessoas, e eu dei meus depoimentos, né, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida e parei de fumar, eu tenho que ir lá em Aparecida pagar, eu... né, tenho rezado muito para não recair, né, com muita força e fé. Então, assim, o senhor tem observado também, quando eu entrevistei o Dr. Alfredo, ele falou muito sobre as doenças emocionais que atacam o coração, né, que aumentou muito o número das pessoas com depressão, né, padre? Muito, sabe. Eu não sei como que era antes, né, Simone, porque talvez... Eu gosto de partilhar isso. Talvez no passado as pessoas até tinham depressão, mas também não tinham o diagnóstico. Eles falavam que estava louco. Exatamente, né? Tinha muitos que fulano ficou louco, né? Bem esse termo mesmo, né?
e não identificava, não tinha um diagnóstico, a pessoa estava precisando de ajuda, estava depressiva, né? Mas, ultimamente, tem o que parece que não tinha tanto no passado, hoje vejo desde as crianças, né? São crianças, né, adolescentes, jovens, aliás, todas as idades, o idoso também, o idoso entra em depressão, então tem aumentado muito, né? E muitas pessoas vêm aqui até no escritório para conversar, achando que é um problema espiritual, né? Claro que não deixa de ser também, mas você percebe que é um problema de saúde mesmo, é saúde mental, que precisa desse acompanhamento espiritual, precisa ser tratado, né? Tem que procurar profissionais que possam ajudar. Medicação, terapia. Exatamente. A oração ajuda? Ajuda, claro. Precisamos dar uma vida de oração. É comprovado o quanto que a oração ajuda, né, na nossa saúde física e mental, mas tem casos que é mesmo com medicação, né? Procurar um profissional para ajudar. Então, acho que quando você usa essas duas coisas, acompanhamento espiritual e acompanhamento médico, a chance de melhorar, de sarar, é bem maior. Que foi o que aconteceu comigo. A medicação, eu faço terapia toda semana, e venho aqui conversar com o padre, e faço exercício físico, dieta, e outra coisa que a minha psiquiatra falou, a doutora Cristina lá de Candoé, que é muito boazinha, ela pediu uns exames para mim, que é dopamina, que é do sono, serotonina, que é da felicidade, o cortisol, que aumenta o teu estresse, B12, que as mulheres precisam muito. Então, assim, o que ela falou? Que a partir dos 40, a gente não produz mais essas substâncias. Então, assim, precisa às vezes tomar vitamina ou a medicação que tenha essa substância, certo, padre? E as pessoas não têm conhecimento disso. Exato. Você falou, eu estava até pensando, né? Isso, claro, não estou falando aqui de modo científico, né? Porque não tem toda essa bagagem para falar. Mas desde a nossa alimentação, né? Porque eu costumo dizer assim que às vezes a gente alimenta de forma errada, a gente joga os nutrientes dos alimentos fora e depois vai ter que tomar até em cápsula depois, porque a gente não, né? Vamos pegar exemplo, quando se fala até de uma carne, as cartilagens das carnes, a gente talvez não come, né? A gente só quer, e o nosso corpo precisa disso, desde o sol na medida certa, água, né? Tudo, a alimentação, ela ajuda muito, né? Então, como eu me alimento de modo errado, às vezes a gente usa muito os chamados alimentos processados, industrializados, né? Quando eu falava ali no início que às vezes eu gosto de ir lá para a roça, de plantar, de carpir, às vezes eu faço questão de ir até descalço, sabe? Andar na terra. Se eu cheguei na casa de uma família que eu ia trabalhar, falou, padre, isso aqui é uma bota? Eu falei, não, eu vim já de chinelo porque eu quero trabalhar descalço. Às vezes as formigas mordem no pé da gente ali e tudo, mas eu quero ter esse contato com a natureza, com a terra. Claro que vai... Porque hoje eu não quero se sujar, né? Nossa, eu vou sujar os meus pés, olha, sujei as minhas unhas, olha, eu tô sujo. Mas, pois a gente se lava, faz parte isso, né? Porque a gente deixa de... que a natureza, ela oferece isso para nós também, né? De graça. De graça. Só que a gente foge disso, daí a gente vai ter que buscar esses recursos em outros lugares, né? Então, quando a gente consegue trabalhar essa questão, né? Corpo, mente, né, o espiritual, juntando, né, as questões que a natureza pode nos oferecer também, isso a gente vai viver mais saudável. Claro. Que, padre, é uma coisa que o senhor citou aí, que o senhor tem visto aqui quando eu falei da demanda da depressão, que o senhor falou de crianças, jovens, me veja bem, padre. Não piso na terra, não brincava como a gente brincava na rua, a gente brincava de pular tábua, né? Então, assim... eles ficam muito no celular, né, padre? Muito na internet. Hoje tem os problemas da tela, né? Claro que todos nós ficamos muito na tela, né? Seja celular, seja nos tablets, nos computadores, né? Nos jogos. Não estou dizendo que isso é ruim, é bom, mas acho que tem que ser na medida certa, né? Tem que ter limite, né? Porque toda a questão do nosso... a visão, né? A questão, né? Às vezes tem problemas... nas vistas, nos olhos, né, e vai gerando, porque a própria luz, né, essas coisas, então, claro que isso atrapalha um pouco, né, então nós temos que brincar mais, e você falando ali, eu lembrando,
E, claro, que bom que é assim, né? Mas, assim, até brinco, as crianças de hoje não tem nem mais piolho, né? Eu já era violenta, mas nem sabe o que esses dias. As crianças nem sabem. Se você mostrar um piolho para uma criança, mas o que é isso? O que é piolho? Essas coisas não Você sabe existem que mais. esses dias eu estava lembrando que a minha irmã no passado, no Natal, nós rimos de chorar. Daí eu falei assim, não, e a mãe colocava neucídio na nossa cabeça, colocava uma sacola e nós ia dormir, não sei como é que não morreu. Não, por isso que eu falo assim, a gente passou por tantas situações e resistiu, né? Eu acho que essas coisas até fez criar resistência para nós, né? Agora hoje tem muitas coisas que a gente brincava, a gente via, né, com uma ralado, eu acho interessante uma música que eu falava das músicas, né? Tem uma que fala assim, né? É que um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido, né? Então, por isso que eu falo assim, às vezes a gente saía, a gente se machucava, a gente se ralava, se queimava um pouco ali, mas a gente era feliz, né? Agora hoje a gente fica só o dia inteiro numa casa, olhando para uma tela, não conversa, não brinca. Os pais, nem os pais, por causa do trabalho dos pais, né? Os pais não têm tempo de estar ali, sai cedo, já chega tarde, cansado também, né? Mas mesmo os pais, padre, eu observo quando eu vou na casa das pessoas. A criança de 3 anos tem o celular, aí os pais também, tá todo mundo lá. Ninguém conversa. Exatamente. Às vezes quando eu encontro com alguns amigos, né? Falando por mim, eu também olhando pro meu celular, tá ali na mesma sala. Eu brinco assim, vamos criar um grupo no WhatsApp entre nós aqui, já que tá olhando pro celular, nós conversamos no mesmo ambiente. Sim. E fala, mas vamos conversar pelo WhatsApp, porque nós estamos tudo olhando na tela, focado na tela, então vamos conversar aqui pelo WhatsApp, né? Então é todos. A gente quer pôr a culpa nas crianças, a gente quer pôr a culpa nisso, mas eu sempre costumo dizer, eu não falo os outros, eu falo nós, porque eu também me incluo, né? Sim. Eu estou nessa geração e fico muito tempo no celular. E às vezes quando eu esqueço o celular no quarto, em algum lugar, sabe, tem hora que eu estou sentindo que o celular está vibrando no meu bolso, sendo que eu nem estou com o celular no bolso, né? Então já está ali, né, esse costume, esse hábito, né, de ficar com o celular. É verdade. Então, padre, vamos falar, a sua fé já foi abalada? Sim, claro. Não só antes mesmo, claro, de ser padre, né, mas depois de padre, algum momento sim que a gente fica abalado, né, a nossa fé é abalada diante de algumas situações, né, que você, poxa, né, e confesso para você que até já briguei com Deus, né. Eu também, padre. E eu acho interessante isso, sabe? Eu, diante das perdas que nós tivemos na família, sabe, não tem, assim, não adianta, se revolta, né? Sim, mas tem até uma, né, falando das canções, voltando às canções, tem uma própria canção do Padre Zezinho que se chama Brigar com Deus, né? Que eu acho interessante que brigar com Deus também é uma forma de oração, sabe? Quando você briga com Deus, se você fala com Deus... E Deus entende, né? Deus é amor, né? Exato, a ressurreição, né? O céu, onde nós estaremos ressuscitados, vamos estar lá. Então não existe, para a Igreja Católica, né, a reencarnação, é ressurreição, né? E existe, né, quando falando do céu, existe chamado julgamento, né? Existe o julgamento particular, que é o julgamento após a hora da morte, né? E existe o julgamento universal, que seria aquele que nós esperamos no fim de todas as coisas. E as duas têm fundamentação bíblica, vamos pensar assim. Mas o céu, esse espaço gostoso. Portanto, quando um lugar é bom, a gente fala, nossa, esse lugar parece o céu, né? Ou parece o inferno. Ou parece um inferno, exatamente. Quando o lugar é ruim, quando o lugar não é bom, ou quando você leva uma vida, nossa, a minha vida está um inferno, ou seja, sofrimento, angústia, né? E agora, não, a minha vida está tão bom que parece que é o céu. Esse lugar é tão bom que parece o céu. Esse lugar é tão sim que parece o inferno, né? A gente fala parece por quê? Porque a gente não conhece o céu, não conhece o inferno. De viver, né? De modo intenso isso aí. Mas a gente sabe que o céu é esse lugar bom que nós vamos um dia morar. E o inferno é esse lugar ruim que nós jamais queremos morar, vamos dizer assim, né? Existe sim, mas todos nós deveríamos nos esforçar, lutar para não ir, porque já passamos por tanto sofrimento nesta vida, né? Depois continuar sofrendo, não. Por isso que nós precisamos usar do sofrimento, usar de tudo para construir este céu
né, e estar lá com Jesus, estar com Deus, nesse espaço agradável que nós compreendemos como céu. Certo. Padre, vamos falar o que a Igreja Católica oferece hoje. A renovação carismática, que é muito importante, que é todas as terças depois da missa, né? As pastorais, e que inclusive a igreja que tem a pastoral da escuta, que todas as terças-feiras as psicólogas atendem aqui gratuitamente a população, para muitos que não sabem, né? O padre também está aqui, como o senhor falou, de quarta a sexta, para atender as pessoas. E os jovens têm o JJ. O senhor tem mais alguma coisa a elencar? Então, a igreja, ela oferece muito cuidado às pessoas, né? Quando se fala de pastoral, vem de pastor, né? Ou de pasto, né? De pastagem, algo saudável, algo que você é acolhido. Então, temos, né, hoje, para as crianças, temos a pastoral da criança, para a família, pastoral familiar, temos a pastoral catequética, cuidamos do idoso, né, cuidamos dos idosos. Estamos aí organizando a pastoral carcerária, está aí. Então, temos aí a pastoral carcerária, estamos organizando a pastoral carcerária também, ela está aí já quase que funcionando, né, para cuidar das pessoas que estão encarceradas. Temos, quando fala de jovens, você citou a JJ, que é a Jornada Jovem, é um movimento, mas temos outros grupos de jovens também, né? Tem o movimento xaveriano de jovens, temos um grupo chamado JDS, né, que é Jovens do Senhor. Então, um trabalho assim, bem intenso com a nossa juventude. Aí temos lá os movimentos Lareira também, que é voltado para a família, Pastoral Familiar, que é pastoral, e a Lareira, que é movimento. Temos as zeladoras de capelinhas, os movimentos, tem as mães que oram pelos filhos, temos o terço das mulheres, terço dos homens. Nossa, aqui eu não vou talvez deixar algumas para trás, mas tem uma infinidade de trabalho que pode ser feito na igreja, né? E tantas outras coisas, a pastoral social, né? Caritas, que está aí para socorrer as pessoas carentes, e tem muito serviço, a gente vai olhando as necessidades, conforme as necessidades, vai criando, né, novas pastorais, ou ter novos movimentos, para que possa acolher bem e atender bem as pessoas. Certo. Padre, então, qual que... O senhor deixa aí as suas considerações finais. Quero agradecer de todo o coração, que Deus abençoe o senhor, a sua caminhada, os padres, toda a nossa paróquia. E quero parabenizar o seu trabalho, o senhor como pessoa, que eu admiro muito como padre, e que o senhor faz uma coisa fantástica, que eu acho, antes da missa, que o senhor vai cumprimentando todas as pessoas que estão na igreja. Acho isso muito bonito. Então, padre, mais uma vez, obrigada, e finalizamos por aqui. O senhor pode deixar as suas considerações finais. Então, só se dizendo sobre essa questão de cumprimentar as pessoas, eu digo, nada e ninguém é mais importante do que as pessoas, né? Nós somos seres afetivos, nós precisamos de afeto, né? Precisamos de demonstração de afeto. É tão bom ser valorizado, é tão bom ser reconhecido, é tão bom sentir-se notado, sentir que alguém nos viu, que alguém se importou com nós. E Jesus, o que me destaca em Jesus, sempre falo, o que destaca em Jesus é isso, o modo que ele se importava com as pessoas, que ele estendia a mão para as pessoas. Então, eu acho muito chato você passar perto das pessoas, como está de nariz empinado, ver e fingir que não viu. Então, se for para passar no meio das pessoas e não dar atenção para elas, não cumprimentá-las, eu até nem passo, né? Então, mas eu gosto disso, de passar perto das pessoas, de cumprimentá-las, de saudá-las. Esse é um jeito próprio meu. E assim, a mensagem final é esta, né? Vamos ser uma sociedade mais atenciosa, cuidadosa. Todos esses problemas que nós trouxemos aqui, ou situações, no final, porque nós esquecemos do outro. Vamos preocupar mais com o outro, ser uma sociedade mais altruísta, mais cristã, colocar Deus em primeiro lugar, né? Vamos se importar com as pessoas, as famílias, uma se importar com a outra,
Vamos dar mais atenção. Talvez hoje nós estamos sofrendo por falta de atenção. Eu queria dizer, ninguém se importa com a gente, parece que ninguém nos enxerga, nós estamos rodeados de pessoas, mas ninguém nos vê, ninguém nos dá atenção. Então vamos ser mais humanos, vamos ser mais fraternos, vamos se importar mais com o outro, deixar um pouco as coisas de lado e valorizar mais a vida, valorizar mais as pessoas, para que possamos criar uma sociedade mais saudável, mais espiritualizada, tendo sempre Deus como base, como Deus à frente que nos conduz. Então vamos deixar as barreiras de lado, os preconceitos de lado, vamos ser mais irmãos, vamos ser mais fraternos, construir uma nova sociedade, né, como diz uma canção, construirmos a civilização do amor, porque no final de tudo, né, seremos julgados pelo amor. Às vezes tem coisas que a gente fica aí brigando, criando picuinhas que são desnecessárias. O mais importante é permanecer na fé, buscar Deus, buscar uma vida de oração e amar o próximo como Deus nos amou. Esse é o mais importante. É verdade. Então, mais uma vez, muito obrigada, padre. Obrigada por tudo e Deus abençoe. De nada. Deus abençoe todos os nossos telespectadores e que você continue, Simone, né, com muito êxito nesse trabalho aí, né, trazendo um conteúdo, sempre um conteúdo de qualidade aí para as nossas pessoas. Obrigada.